Corinthians contra Inter, Bahia contra Botafogo. Separei os dois melhores jogos desse sábado e a gente vai analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar por esse jogo do Corinthians e depois passar pelo jogo do Bahia, beleza? Então, já analisando aqui as linhas de resultado, estão assim. Vitória do Corinthians pagando 2,45, o empate paga odd 3 e a vitória do Inter paga odd 3,20. É um cenário em que é o primeiro jogo do Dorival Júnior jogando em casa, com a camisa do treinando o Corinthians, né? Ganhou do Novo Horizontino fora de casa na estreia dele e agora vai fazer a estreia jogando na Neoquímica. E enfrenta o Inter que faz uma boa temporada, já é campeão gaúcho, passa por uma recente oscilação, né? Sofreu pra caramba pra ganhar do Maracanã em pleno Beira-Rio. Eu imaginava uma senhora goleada e o Inter teve muita dificuldade. Foi achar um gol já nos acréscimos, né? Enfim, sobre essas linhas de resultado, a gente tá usando elas agora, né? E aqui eu gostei de uma linha. Eu tenho esse critério mínimo de odd 2, né? E se a gente fosse pegar a linha de resultado, seria do Corinthians de 2,45, mas eu não acho que vale a pena. Se fosse pegar do Corinthians, seria muito mais por acreditar muito pelo apoio da torcida nessa estreia do Dorival na Neoquímica e conseguir vencer o Inter através disso. Mas eu gostei dessa linha de empate, tá bom? Eu vou utilizar ela nessa odd 3 porque entra no meu critério de um time que é um pouquinho melhor jogando como visitante, um jogo que tende a ser equilibrado. E hoje o Inter é uma equipe mais pronta que o Corinthians. Talvez o Corinthians tenha até nomes mais brilhantes, mais impactantes no seu elenco, mas a coletividade do Inter é melhor, né? Um time do Inter que é mais pronto. Então essa linha de empate eu vou utilizar. Beleza? Essa odd 3 vai ser utilizada. Vamos olhar agora as linhas de finalização. Finalização no primeiro tempo, primeiro. Olhando para o lado do Corinthians. Primeiro aqui é o Breno Bidon. A gente vem no jogo contra o Flamengo e no jogo contra o Palmeiras do Corinthians. Eu utilizei a linha de um chute do Bidon. E nos dois jogos ele não chutou nenhuma vez. Então não vai ser agora que eu vou usar. Ainda mais filtrado para primeiro tempo. André Ramalho zagueiro. Mateuzinho lateral. Onde ele era lateral. Então no lado do Corinthians não gostei de nenhuma linha. Já no lado do Inter, o primeiro que pagou de 2 no primeiro tempo é o Bernabei. Lateral, o Vitão zagueiro, Vitor Gabriel zagueiro, Ronaldo meio-campista, o Nathan de Araújo, não sei quem é. Tá, então, nenhuma linha interessante também não, em linha de finalização. Queria destacar, eu não vou mais usar a linha de marcador de gol não, beleza? Parei de utilizar. Enfim, linha de gol, gol do Corinthians paga 1,33, gol do Inter 1,44, nada interessante. Linha de cartão, vamos ver aqui. Nada interessante também. Chute a gol no primeiro tempo pro Inter, que é zebra, mas não é nada de interessante, né? 1,12. Tá? Linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo. Paga odd 2,25. É uma odd boa, mas eu não vou utilizar, tá? Porque é um início do Dorival ainda. O Corinthians não vai todo afobado lá pra cima. Porque se for todo afobado, é um time muito bem treinado esse time do Inter. Se tiver espaço, o Inter vai aproveitar, tá? Então, desse jogo daqui eu vou pegar só a linha de empate, beleza? Só a linha de empate. Pagando a de 3 é uma linha que eu gostei. E aí agora a gente vai pro jogo do Bahia contra o Botafogo, jogaço, tá? O Bahia que nessa temporada é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, não só em resultados, mas também em futebol apresentado. Eu diria que a melhor equipe do Brasil é o Flamengo. E aí depois dá para destacar o Palmeiras nesse início de Brasileirão deu uma boa engrenada. O Bahia tem um futebol bacana do Rogério Ceni, o Inter também. O Bahia já teve algumas oscilações, o Inter vem tendo recentemente também. O Palmeiras tropeçou no Brasileirão contra o próprio Bahia na última rodada. Então, equipes todas vêm oscilando, né? O próprio Flamengo vem oscilando na Libertadores contra o Central Córdoba, por exemplo. Enfim, mas as equipes que apresentam um futebol mais vistoso do Brasil seriam o Flamengo, o Bahia e o Inter, na minha visão. E é um Botafogo que veio de uma boa vitória contra o Fluminense.
vem com moral nesse último clássico que o Botafogo disputou. E na Copa do Brasil passou o carro pra cima do Capital, né? Mas esse jogo daqui é um jogaço, tá? Odd de resultado, vitória do Bahia paga 2,20, empate 3,30, vitória do Botafogo 3,30. Aqui eu não vou pegar a vitória do Bahia porque o Botafogo não é fraco. E eu não vou pegar a linha de empate porque também não enxergo hoje como o Botafogo um pouquinho superior ao Bahia, tá? Eu acho que hoje o Bahia é uma equipe até mais pronta do que o Botafogo, mais confiável, entre aspas, do que o Botafogo. Mas de fato vai ser um jogaço. Nesse jogo daqui, mais de um gol asiático no primeiro tempo eu gosto. Vou ver daqui a pouco essa odd. Ó, linha de finalização no primeiro tempo do lado do Bahia. O primeiro que pagou de 2 é o David Duarte, zagueiro. O Ramos Mingo, aliás, né? Zagueiro também. Então, nada interessante no lado do Bahia. No lado do Botafogo, o primeiro que pagou de 2 é o Barbosa, zagueiro. Gregory. Para primeiro tempo não vale a pena. E o Jair é zagueiro. Daria para pegar o de 2 para jogo todo, mas não vale a pena, é zagueiro. Linha de gol do Bahia 1,28. Do Botafogo 1,44. Nada interessante. Linha de cartão. Também não vai ter nada interessante. Linhas bem baixas. Chute a gol no primeiro tempo. Do Botafogo, que é zebra. 1,16. Deixa eu ver mais de um gol asiático no primeiro tempo. Nessa daqui eu acho interessante, cara. Ó, de 2,1. Vai ser essa que eu vou utilizar. Beleza? Tá aí então. Essas são as linhas que eu selecionei. Em Corinthians e Inter eu tô no empate. Tá? Lembrando, na minha visão, o Inter é uma equipe melhor, uma equipe mais pronta e é visitante. Então entra no meu critério. Odd 3. E Bahia e Botafogo é um jogo aberto, duas equipes ofensivas, duas equipes boas. E é muito pelo padrão das duas equipes de serem equipes ofensivas. Tá bom? Então eu gostei dessa linha e eu vou com ela também. Então eu vou pegar aquelas individualmente, ó. Tanto no empate, tanto no mais de um gol asiático no primeiro tempo em Bahia e Botafogo. E nessa dupla também, tá bom? Acaba que não tem como pegar variação de empate, né? Só se eu pegasse o 0-0, mas não é um jogo, esse Corinthians Inter, que eu olho e falo 0-0. Pode até terminar 0-0, mas eu não tenho a coragem de pegar essa odd do 0-0, tá? Enfim, e aí a variação desse Bahia Botafogo dá pra pegar, tá? A variação desse Bahia Botafogo, que é essa daqui, ó. Ambas marcam no primeiro tempo. Odd 5,50, tá aí também. E a variação da variação, que aí sim é bem mais difícil, quase impossível, mas é um mod bem alto também. Mais de um gol no primeiro tempo pro Bahia, mais de um gol no primeiro tempo pro Botafogo. Mod 67. Muito difícil, teria que pelo menos terminar 2-2 o primeiro tempo, tá bom? Então as linhas selecionadas para esses dois jogos. Em Corinthians e Inter é o empate. Em Bahia e Botafogo, mais de um gol asiático no primeiro tempo. Junto a essa com a do Corinthians, deu uma odd de 6, né? E aí elas individualmente também. E as linhas de gol aqui nesse Bahia e Botafogo, tá bom? Foram essas as linhas selecionadas para esse sábado. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aqui bem esses dois jogos, dois jogaços, né? Eu diria que esse Corinthians e Inter é muito interessante por ser a estreia do Dorival na Neoquímica Arena. Esse é o fator principal do jogo. Já esse Bahia e Botafogo é um jogo interessante porque são duas equipes ofensivas. É um Bahia que trata muito bem a bola, jogando na Fonte Nova vai ser protagonista, e enfrenta um Botafogo que também não é uma equipe que joga fechada, né? O Renato Paiva tenta jogar, recentemente implementou dois centroavantes no clássico contra o Fluminense, né, com Mastriani e Igor Jesus juntos. Tem que ver como vai ser contra o Bahia, mas esse Bahia e Botafogo é interessante, esse Corinthians e Inter também, dois jogos muito bons. Beleza? E acaba que as linhas selecionadas foram essas, então. Um empate em Corinthians e Inter e mais de um gol asiático no primeiro tempo para Bahia e Botafogo. Fora do plano essas duas, né? Além de pegar elas individualmente. E a variação de gols nesse jogo do Bahia contra o Botafogo. Tá bom? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!